adorar o Senhor com alegria, amém? Ó Deus, nós podemos sim contemplar a Tua glória nesta noite. Queremos Te louvar, exaltar o Teu santo nome, pois a Tua palavra declara que Tu és grande e merece altos louvores. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a Tua mão, Teu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar o amor descer neste lugar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a Tua mão, Teu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar o amor descer neste lugar. Adore ao Senhor. Eu quero ver agora o Teu poder, a Tua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o Teu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Sinta o toque do Senhor nesta noite. Oh Deus, obrigada, Senhor, pelo Teu amor. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a Tua mão, Teu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar o amor descer neste lugar. Eu vejo a glória do Senhor, eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, hoje aqui. Sobre mim. O amor descer neste lugar. Eu quero ver agora o Teu poder, a Tua glória inundando o meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o Teu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver agora o Teu poder, a Tua glória inundando o meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o Teu nome, porque eu sinto. Vou louvando o Teu nome, porque eu sinto. Vou louvando o Teu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Aleluia, Senhor. Entregamos a Ti, ó Deus, esse período de louvor e adoração. Recebe o nosso louvor. Sabemos que jamais devemos cessar de Te louvar. Abençoamos, consagramos os dízimos e as ofertas, ó Deus. E abençoa a palavra desta noite. Abençoa cada casal, cada família. Recebe o nosso louvor, Senhor. Recebe a nossa adoração. Assim nós louvamos gratos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Aplauda ao Senhor, amém. A graça e a paz, amém? Aqueles que ainda não cumprimentei, boa noite, sejam bem-vindos. É um prazer e uma alegria poder dividir um tempo com vocês para juntos aprendermos um pouco daquilo que Deus tem para nós, da sua palavra, amém? Eu queria pedir um favor a vocês. Eu gostaria que vocês pudessem vir um pouquinho mais para frente, e eu já explico por quê. Aqui na frente está muito vazio e está sendo gravado, então, vindo vocês aqui para frente, eu acredito que vai ser melhor. E certamente nós vamos falar mais próximo, olhando olho no olho, e aí eu consigo perceber também os casais que estão dando um empurrão no outro. Aí, viu bem? Vem mais para frente, por favor. Pode chegar bem para frente, senão eu levo o púlpito lá para trás, aí fica tudo certo. Amém? Glória a Deus. Esse é o último culto de casais do ano de 2019, então a gente quer encerrar ele de uma maneira bem bacana. Nós preparamos alguma coisa para depois do culto aqui, mas eu acredito que o melhor é a palavra de Deus, amém? Vocês estão dispostos a praticar a palavra de Deus? Vocês vão receber essa palavra com alegria? Creio que sim, né? Hoje eu quero falar sobre a essência dessa palavra de hoje. Ela é muito pautada em uma história e um ensino. Eu não vou ficar aqui muito apegado
no dia a dia do casal, e eu quero mostrar uma maneira de viver dentro de um relacionamento olhando para um futuro. Quem quer viver casado e casado para sempre? Todo mundo, né? Então eu quero mostrar algumas histórias da Bíblia em que os casais foram bem-sucedidos, e depois eu quero trazer a maioria dos contextos do Novo Testamento de como nós devemos praticar esses princípios para ser bem-sucedido. Amém? Vamos estudar juntos a palavra de Deus? Como eu sempre falo pela manhã, vamos meditar na palavra de Deus? Eu quero convidar você a abrir a Bíblia em um texto que eu vou me amparar nele, que é o Evangelho de Mateus, capítulo 19. Eu não vou ler todo ele, mas nós vamos nos amparar nele. Evangelho de Mateus, capítulo de número 19. Está escrito dessa maneira: quando acabou de dizer essas coisas, Jesus saiu da Galiléia e foi para a região da Judéia, do outro lado do Jordão. Grandes multidão o seguiam e ele as curou ali. Alguns fariseus aproximaram-se dele para pô-lo à prova. Perguntaram-lhe: é permitido ao homem divorciar-se da sua mulher por qualquer motivo? E ele respondeu: vocês não leram que no princípio o Criador os fez homem e mulher e disse: por esta razão o homem deixará o pai e a mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne? Assim, eles já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém separe. Amém? Você recebe essa palavra? Glória a Deus. Pode se assentar. Hoje eu quero usar essa expressão. Eu não sei se dentro do lar de vocês isso acontece. À tarde, quando o marido chega, ele fala: querida, cheguei. Ou então: amor, cheguei. Se é a esposa também que trabalha fora, isso acontece quando ela chega: ô amor, ô bem, ô doce. Mas eu acredito que isso deve de ser algo comum entre nós. Então, eu quero falar nessa noite especial desse jeito: do beijo da porta à meia jogada no chão. Isso acontece com todo mundo. Por mais que a gente sonhe com um relacionamento em um mar de rosas, sempre vai ter espinho. E eu quero falar um pouco sobre isso. Vamos então para algumas histórias bíblicas para a gente aprender no relacionamento. Eu acredito que é muito comum, seja homem ou mulher, esse tipo de questionamento. Nós não temos um relacionamento ruim, mas por um tempo o nosso casamento anda meio sem graça. Você já ouviu essa frase? Você já falou isso? Ou então outro tipo de situação assim: quero ser o melhor amigo ou a melhor amiga do meu esposo ou da minha esposa. E eu também quero ser o melhor amante ou a melhor amante da minha esposa. E aí fica aquela pergunta: como eu posso fazer para corresponder às expectativas do meu parceiro? Certamente, todos nós que somos casados já fizemos essas perguntas, não é verdade? E vamos tentar, de alguma forma, respondê-las. Eu quero falar, em primeiro lugar, sobre tempos bons e tempos maus. Vou abordar um tema muito propício, porque eu sei que todos nós vivemos dias de alegria, né? Mas podem vir dias maus. A história que eu vou me amparar lá no livro de Gênesis é Rebeca e Isaac, quando Isaac, o filho jovem, ainda não casado, está ali trabalhando, o pai dele decide que ele deveria se casar. Então o pai, Abraão, manda buscar uma esposa para ele, e o seu empregado sai para buscar essa esposa. Então ela é de um outro local, mas ela divide os mesmos valores e princípios de Isaac. Então esse servo, ele vai buscar essa mulher, e chegando lá ele encontra realmente a pessoa que ele achava que deveria ser a mulher do seu
patrão ali, que era Isaac, e ele fala como era o seu futuro marido para Rebeca, e ela então aceita aquela proposta ousada de deixar os seus pais e ir para um local que ela não conhecia e se casar com um homem sem sequer ter visto ele. Ela então acompanha este homem, e quando ela está chegando ali na fazenda de Isaac, ela percebe que ele está descendo do monte, e ela olha e fala assim: quem é aquele moço? Ela já olhou e já se apaixonou por ele. Tempos bons. Eu acredito que todos nós passamos por essa fase, não é verdade? A alegria de ver a primeira vez, e aí o coração bate mais forte, palpita. Quem será aquele? Né? E aí ele responde: esse é o meu servo. E ela logo cobre o rosto. A gente entende que é de vergonha. Quando é jovem, a gente sabe o quanto é difícil chegar pela primeira vez, né? Qual que será a primeira palavra? Como que eu falo com ela? Como que eu falo com ele? Tudo isso acontece. Dias bons, a alegria de poder contar com algo inesperado e sem saber o que vai acontecer. Amor é assim, né? Você nutre um sentimento sem saber o que vai acontecer no futuro. Então, está aqui agora Rebeca e Isaac nutrindo esse sentimento de amor. Ela chega e aí ela vai para a tenda da sua sogra, e eles ali vão se casar. É um momento muito bom, é um momento muito alegre. O início do casamento, certamente, a gente pode dizer que são os melhores dias de um casamento. Poucas, raras as vezes em que um casamento começa muito mal. Sempre você vai começar bem. Agora, nós não podemos negar que as coisas tendem a se ajeitar e algumas vezes as coisas podem piorar. No caso deste casal específico, eles tiveram uma grande alegria, se apaixonaram, se dedicaram um ao outro, fizeram um compromisso, e no texto a gente sabe que eles vão viver um para o outro a vida inteira. Eles vão morrer um do lado do outro. Mas durante a trajetória da vida dele, houve alguns percalços, houve algumas dificuldades. Nós podemos aqui mencionar a mais difícil, que foi a falta de um filho, que eles perceberam que ela não podia engravidar, e eu acredito que esse foi os dias maus daquele relacionamento. A ansiedade de querer ver a sua descendência, a ansiedade de ver os filhos correndo, fez com que esse relacionamento sofresse um pouco naquele tempo ali. Então, teve dias bons? Sim, mas teve dias maus. O que me chama a atenção nessa história, eu não vou ficar só nessa história, mas o que eu quero aqui é passear um pouquinho por algumas histórias para a gente entender isso. O que me chama a atenção nessa história? A dedicação de Isaac para com Rebeca e de Rebeca para com Isaac. Acontecesse o que acontecesse, sempre os dois estavam juntos. Quando nós lemos as Escrituras Sagradas e procuramos os relatos, nós vamos ver que eles eram um casal que um estava do lado do outro. Estava sempre junto, nos dias bons ou nos dias maus. Eu conheço uma outra história na Bíblia também, de um relacionamento que ele teve um outro princípio dentro do relacionamento entre homem e mulher. E esse princípio que eu quero abordar é amor, honra e carinho. Amor, honra e carinho deve de ser um sentimento que deve arder dentro do coração de um homem casado e de uma mulher casada. Mas como nutrir esse sentimento? A gente pode pegar a história de Ruth e Boaz. Ruth era uma mulher que chegou em Jerusalém, ou ali na cidade de Belém, por assim dizer, e ela estava como uma catadora de rabiscos da colheita, ou seja, o resto da colheita, e quando ela está ali pegando o resto da colheita, o patrão, o fazendeiro, o dono da fazenda, olha para aquela mulher encantadora e ele vê alguma qualidade nela. Ele olha que era uma mulher que ela não estava ali sem
uma preocupação, ela estava trabalhando preocupada com a sua sogra. Ela era viúva, a sua sogra voltara para Belém, e agora ele observa aquilo e ele procura saber quem é essa mulher. E aí ele descobre as características dessa mulher, e quando ele descobre as características dela, ele vai, de uma certa forma, galantear ela. Ele vai começar a paquerar ela. Claro que não é a paquera dos anos do século 21, né? Não vai pedir telefone, não vai mandar uma mensagem de WhatsApp, não vai adicionar no Facebook, não é isso. Mas ele chega perto do empregado, quem que é essa mulher? Ela é bonita. E ela se comporta com decência. A Bíblia fala nesse texto, é um livro pequeno, tem 4 capítulos, se não me falha a memória, que se essa mulher ela fosse colher em qualquer outra fazenda, certamente o patrão ou fazendeiro iria abusar dessa mulher. Certamente isso era a coisa mais comum naquela época, porque era uma mulher frágil, era uma mulher sensível. Mas o que me chama a atenção é que ele, sabendo que ela era uma mulher frágil, sensível, ele decide a valorizar ela. Ele decide honrar ela, então ele começa a promover, dar água para ela, depois ele vai dividir o que ele tem, o pão, ele vai dividir as especiarias que ele tinha ali, que naquela época era pão com vinagre, eu não sei se isso é bom, mas era o que tinha de melhor naquela época. Ele divide com ela, e depois ele vai falar para os empregados que na onde que eles estiverem colhendo, agora que não era para colher tudo, deixa mais um pouquinho. Por que eu estou usando esse contexto para falar sobre casamento? Porque olha a qualidade desse homem. Um homem que tinha poder, que podia escolher, ele olha para uma simples empregada que está ali pegando algo para se manter viva, e ele decide honrar essa mulher. Certamente ele se casa com ela, a gente conhece a história muito bem, mas ele está aplicando ali o princípio de amor, de honra e de carinho. Honrar porque poderia ser uma mulher abusada. Ele poderia abusar dela de alguma forma, sabendo e conhecendo a história como a gente conhece, e como as coisas acontecem, certamente seria por esse caminho. Se ele quisesse ter uma mulher, ele poderia fazer da pior forma, mas ele primeira coisa que ele faz, ele decide honrar essa mulher. Depois ele vai tratar ela com muito carinho. Isso me chama a atenção. Sabe, muitas vezes nós queremos ter um parceiro do nosso lado, mas nós não tratamos essa pessoa com respeito, nós não honramos essa pessoa e nós não damos carinho. Sabe, nós não dividimos nada daquilo que nós temos tudo dividido, cada um é dono do seu, e aí não se consegue promover. O relacionamento ele depende de promoção das duas partes. Claro que Boaz promoveu Ruth, o que vai acontecer com Ruth? Ela vai se apaixonar por ele, não tem outra saída. Se o homem decide amar a sua esposa, que nós vamos aprender um pouquinho mais para frente, certamente a sua esposa vai ficar caidinha por ele, vai ficar apaixonadinha. Alguns homens, ou dentro de um relacionamento, falam assim: pastor, minha mulher não está ligando para mim, não quer nem conversar comigo, aí eu penso ficar comigo. Certamente esse homem não está amando essa esposa, não está dando a devida atenção, não está honrando e não está dando carinho. O que a mulher mais precisa? Quem sabe me dizer aí? Não é atenção, não. Carinho. Na verdade, a Bíblia fala que, eu vou falar um pouco mais para frente, que os homens devem amar a sua esposa. Tem um homem que fala assim: ó, pastor, lá em casa a despensa está cheia, as contas estão tudo paga. O que essa mulher quer mais? Tudo. Falta tudo. Porque isso aí ela tem em qualquer lugar. Os pais davam para ela. Mas ela não casou para ter despensa cheia e nem roupa para lavar todo dia. Ela casou para ser amada. Por isso que Ruth vai se apaixonar por Boaz.
essa história muito conhecida. Agora, se uma mulher, e aqui eu estou construindo uma história, olha só, dois jovens se encontram, esses jovens vão se casar, né, que é Isaac e Rebeca. Agora eu vou mostrar como que um relacionamento se constrói, que é Boaz e Ruth, e agora eu quero construir um relacionamento até que a morte os separe. Porque o texto que nós lemos, Jesus disse o quê? O que Deus ajuntou, não separe o homem, né? E agora eu quero ler uma outra história, eu quero contar uma outra história de um casal que deu a vida um para o outro e pagou caro por isso e viveu junto até que a morte os separou. Quem que é esse casal? Quem saberia dizer um casal que viveu um para o outro e que pagou caro por esse relacionamento? Pagou bem caro. Não foi José e Maria. Foi um homem que trabalhou 7 anos, se lascou, trabalhou mais 7 anos. Já sabem quem que é esse personagem? Sabe? Para ele casar com a mulher amada, ele fez uma proposta para o sogro dele, Labão. Falou, ó, quero casar com aquela bonitinha lá. Aí o sogro falou, se você quiser casar com ela, 7 anos trabalhando para mim de graça. Ele falou, fechado, agora. Aqui eu começo a minha história, até que a morte os separe. Pastor, mas a minha mulher não contenta com nada, eu faço tudo para ela. Quanto tempo? Tem 2 anos que eu estou casado. Jacó, ele trabalhou quanto tempo? 7 anos só para ter a sua amada. E depois ele iria dedicar toda a sua vida a ela. Depois que ele negociou lá com o sogro dele, quando deu 7 anos, fez o casamento, e aí mandaram a mulher mais velha, a irmã mais velha, e aí quando eu acredito que foi uma cilada tão grande, eu creio que hoje não acontece isso, né? Casou e o sogro falou assim, ó, casamento aqui é assim, você casa, e você vai para um lugar escuro, não pode ver nada, e ali você vai ter uma noite com ela. Eu acredito que quando ele acendeu a luz, ele falou, não é a mulher que eu esperava. E ele vai reivindicar o direito dele. O que é isso, o sogrão? Agora já era sogro, né? Eu combinei com o senhor direitinho, eu trabalhei 7 anos por causa de quem? De Raquel. E aí o senhor vem e me traz a irmã mais velha, dizem que não era mais bonita. Mas não é porque não era mais bonita, eu não sei qual que é o tipo de beleza que tinha naquela época, mas é porque ele estava apaixonado pela outra. E aí o sogro falou assim, aqui não tem desse negócio não, aqui casa a primeira mais velha. Casou, levou. Mas se você quiser aquela que você ama, você tem que trabalhar mais 7 anos. O que você faria? De jeito nenhum. Mas o que ele falou? Está fechado, mais 7 anos, não tem problema não. Tem mulher que vale 7 anos. Mas tem mulher que vale 14 anos. Quanto vale a sua mulher? Eu já contei aqui uma história uma vez de um homem que ele foi em um determinado lugar buscar uma mulher para ele se casar. E aí quando chegou lá tinha uma mulher que ela valia, na verdade é uma parábola, porque eu não quero que vocês entendam que eu estou comparando isso, que a mulher que ele queria para se casar, ela valia 2 vacas. E a mulher mais bonita, filha do homem, valia 10 vacas. Mas ele não queria a mulher de 10 vacas. Ele queria a que valia 2 vacas. Só que esse homem era muito rico e ele morava distante dessa cidade. Então o que ele fez? Ele chegou perto do homem, que era o pai das 2, e falou assim, eu quero me casar com essa daqui. E aí ele falou, 2 vacas? Não, não quero dar 2 vacas. Eu vou dar 50 vacas por ela. Aí aquela menina, que era uma menina feia, desvalorizada, humilde, andava de cabeça baixa,
E a outra irmã, que valia 10 vacas, andava com o nariz empinado. Quando alguém valorizou a que valia menos, teoricamente, o que aconteceu com aquela mulher? Ela se sentiu bonita. Claro. E aí, quando ele leva ela da casa dos pais para a aldeia onde ele morava, ou a ilha, quando ele chega lá, ele chega com uma mulher que valia 50 vacas. O pessoal da cidade falou assim: que mulher é essa? Que mulher é essa? Quantas vacas vale a sua mulher, Márcia? Sabe? Às vezes a gente não dá o devido valor àquilo que Deus dá para a gente. E aí a gente fica olhando para a mulher que está lá fora. Não estou dizendo que vocês fazem isso, eu acredito que aqui ninguém faz isso. Ninguém olha para a mulher nem para o homem. Mas muitas vezes nós ficamos buscando comparativos, achando que a grama do vizinho é mais verde. Mas muitas vezes o que acontece é que nós não damos o devido valor àquilo que Deus deu para a gente. O que esse homem está ensinando para mim? Que vale a pena investir toda a minha força e todos os meus recursos em favor da minha amada. Você está do lado da sua amada aí? É verdade que você está do lado da sua amada? Olha que o texto diz: o que Deus ajuntou, não separe o homem. Quando você olha por essa ótica, você vai entender que aquilo que Deus te deu é para você valorizar ao máximo, é para você investir tudo que você tem, é para você trabalhar de 7 às 5, depois pegar um serviço de 5 até às 10 e não dormir de noite, estudar para fazer algo melhor, para dar mais valor para essa mulher. Que é isso, pastor? Mas eu tenho que fazer tudo isso? Eu acho que é o mínimo. Porque só assim nós vamos construir bons relacionamentos. Pastor, o senhor está exagerando? Claro que eu estou exagerando. Você acha que eu estou exagerando? Tem gente aí que está coçando os poucos cabelos. Que isso, pastor? Mas, na verdade, nós não damos o devido valor ao nosso relacionamento. Nós negligenciamos muito nessa área. Eu estou usando só personagens bíblicos para conversar com vocês. Só personagens bíblicos para a gente conseguir compreender o que é um relacionamento. Agora eu faço uma pergunta para vocês. Quem já, numa discussãozinha simples, falou assim: vou levar você para a casa da sua mãe, vou te devolver. Vou embora hoje, não sei onde que eu estava com a cabeça. Hein? Eu não quero nem tocar no assunto daqueles que fizeram de fato. Eu estou só cogitando a ideia. Agora eu imagino Jacó, perdão, eu não posso trocar o nome dos personagens, né? Eu estou falando de Jacó, realmente. Agora imagine Jacó, se ele iria falar uma besteira dessa. Trabalhou 14 anos, dia e noite, por causa de uma mulher, aí nos primeiros 2 anos, ele falou assim: vou devolver. Mas nem, ele ia ficar pelo menos 14 anos com ela. Claro, né? Recebendo agora, né? Mas ele ainda trabalhava de graça para o sogro. Só depois que ele vai conquistar a sua alforria, se eu posso dizer isso, a sua independência, quando ele fala assim: não, agora chegou minha vez, agora eu vou vencer. Mas é porque ele está pautado em princípios e valores. Casamento, ele não é feito por emoção, ele é feito por valores, por compromissos e pela palavra. Tem um texto na Bíblia, no livro de Provérbios, se não me falha a memória, que é melhor não votar do que votar e não cumprir. Todos nós fizemos o voto de honrar, de cuidar, até que a morte os separe. Então, nesse texto de Jacó, ele entendeu que valeu a pena esperar os 14 anos e agora ele vai viver com ela
até os últimos dias da vida dele. A Bíblia vai contar a história dele e vai falar que os dois, bem velhinhos, estavam juntos, lutaram para ter os seus filhos ali, lutaram em favor de tudo junto, não desistiram um do outro. Eu quero também usar um contexto bíblico do Novo Testamento para falar de relacionamento, para vocês entenderem. Jesus Cristo, numa das cerimônias que ele fez, dos vários ensinamentos, teve uma que ele colocou os discípulos assentados e ele lavou os pés dos discípulos. Todos conhecem essa história muito bem, não conhece? E o que Jesus Cristo falou que nós, cristãos, deveríamos fazer? Lavar os pés uns dos outros. Maridos. Quem tem lavado o pé da sua esposa? Até que não é difícil, não. Agora, mulheres, vocês têm lavado os pés dos seus maridos depois do serviço? É claro que eu não estou aqui trazendo para aplicação pessoal ou para que vocês façam isso todo dia, mas quando Jesus Cristo está dizendo que nós devemos lavar os pés de um dos outros, muitas vezes nós levamos isso lá para fora, né? Não, porque eu tenho que lavar o pé do irmão, porque eu tenho que fazer isso, pastor. Mas Jesus Cristo está ensinando que aquelas pessoas que nós nos relacionamos, nós devemos servir elas a todo tempo e em todo lugar, servir de uma maneira agradável. Sabe aquela hora que você não pode fazer aquilo, né? Que você está engolindo seco, mas você tem que fazer porque você tem que lembrar que Jesus Cristo falou que você deve fazer isso, e em especial, a primeira pessoa que deve se servir do seu melhor é o seu próximo mais próximo. E quem é ele? Seu parceiro, o seu cônjuge, seu esposo ou sua esposa. Então, é nosso dever servir o nosso parceiro. Como que a gente faz isso? Toda hora. Você chega na hora do almoço lá, você tem 1 hora, mas dessa 1 hora você já perdeu 15 minutos. Aqueles outros 45 minutos é para quem? É para ela, é para ajudar ela, é para servir ela. Quando ela te pede alguma coisa, o que você faz? Ajuda. Vai às compras com ela. Qual o marido que vai fazer compra com a esposa aí? 1, 2, tem uns que não pode levantar porque não vai, né? Se falar, a esposa fala, mentira. Mas ajudar isso, eu gosto de fazer isso. Antigamente eu tinha um pouco mais de liberdade, hoje menos. Eu gosto de chegar no supermercado, calcular peso, medida, valor, aí eu faço valor por grama, porque eles podem estar tentando me lesar, né? Eu fico fazendo aquelas contas todas ali, mas enquanto eu estou fazendo a conta, aí chega um irmão, eu gosto de conversar, né? Aí largo as compras para lá e vou conversar, daqui a pouco eu estou orando com alguém no supermercado. Aí a Dorinha fala, não dá para fazer as compras junto, mas é necessário a gente estar junto ali, sabe? Às vezes você vai querer uma coisa, ela te pergunta, você quer que eu levo isso, Márcio? Né? Então a gente tem que estar junto ali, servir em todo o tempo, assim como algumas vezes as mulheres devem servir os maridos também, né? Eu vejo a história dessa mulher aqui que conquistou o namorado ali, ela serviu para o servo lá de Abraão, água para os camelos. Lembra da história, né? Quantos baldes de água ela serviu para os camelos? Eu não sei, mas cada camelo toma 150 litros d'água. Imagine se tinha só um camelo, essa mulher deu pelo menos umas 10 baldadas para um camelo. Mas eu acredito que não era só um camelo. Então, muitas vezes, as mulheres hoje não querem fazer muita coisa, né? Quer que o marido dá tudo para ela, mas elas também têm que fazer alguma coisa. Servir é ajudar naquilo que é necessário. E então, nesse quesito aí, nós devemos então aprender com Jesus Cristo. Ele podia ter falado assim, cada um lava o pé um do outro aí, que eu vou ficar aqui olhando para ver se vocês estão fazendo bem feito. Ele fez assim? Ele praticou e falou, assim como eu estou fazendo, façam vocês. Sabe? Isso tem a ver com, muitas vezes, se colocar abaixo do outro, para entender a necessidade um do outro. Muitas vezes nós nos colocamos por cima e olha a pessoa por baixo, né?
Mas Jesus, muitas vezes, ele se colocava por baixo e olhava para ver aquela pessoa, como que ela imaginava, ou como que ela pensava da vida. No relacionamento, nós temos que nos nivelar. Isso é servir. Casamento ou amor, ele precisa de servir um ao outro. Mas dentro de um bom relacionamento, nós precisamos também de sermos amigos. E ser amigo, eu conheço alguém que não tinha como falar que não era amigo um do outro. Um personagem bíblico muito conhecido. O primeiro, Adão e Eva. Ninguém separava os dois. Eles eram amigos mais que chegados. Não tinha que preocupar em sair para lado nenhum, porque não tinha mais ninguém para eles conversarem, né? Imagina, Adão falou, vou dar uma chegadinha, quinta-feira é meu. E dos meus amigos. Aqui não tem isso, né? Quinta-feira eu vou para a quadra. Não, né? Adão não precisava de falar isso. Imagine, chegar lá, segunda-feira, vou dar uma voltinha. Aonde que ele ia? Se tem alguém que era amigo de verdade um do outro, era Eva. Eu imagino que Adão dava um passo, a Eva estava do lado dele. Não me deixa sozinho aqui não. Mas nós precisamos ser amigos um do outro, sabe? Amigo a ponto de saber quais são as necessidades. Amigo como se fosse cúmplice. Saber o que a pessoa precisa de ouvir, saber as necessidades, se ela está emocionalmente sensível, se ela está triste, se ela está precisando de alguma coisa materialmente falando, sabe? Muitas vezes nós maridos somos muito desligados, né? Com relação às necessidades femininas, até porque a gente não se preocupa tanto com isso, né? Para a gente é uma camisa, uma calça, um sapato e um banho de vez em quando, né? O pessoal brinca que é só no sábado. Mas o homem, ele é mais desligado disso, né? Se bem que agora tem uns homens aí que frequentam salão de beleza de segunda a sexta e saem no fim de semana. Mas eu não estou falando das exceções. Mas nós temos que entender as necessidades das mulheres. E como elas têm necessidade? Gente, a mulher é muito mais sensível do que o homem. A mulher aparece um fio de cabelo branco na parte de baixo e ele é tão pequenininho que a gente não consegue perceber. Ela chora uma semana inteira. E aí tem que ir no salão, tem que pintar todo o cabelo, né? E aí ela não fica satisfeita porque a cor foi um tom para baixo ou um tom para cima. E aí o que ela vai fazer? Na próxima semana vai de novo e vai pintar um tom para cima. Aí ela fala, agora eu estou satisfeita. E a gente não percebe essas coisas. Tem marido que chega em casa e a esposa fala, bem, o que você achou? De quê? Aí ela fala, você não achou nada diferente em mim não? Ela cortou o cabelo, fez sobrancelha, está maquiada, e ele olha, você trocou o sapato? Não percebe. A gente faz uma brincadeira no Casados para Sempre, pedindo para que o homem fale qual que é a roupa que a esposa está usando, e a gente tira a esposa. 90% dos homens não acerta. Não sabe qual a roupa que a mulher está vestindo. Se perguntar alguma coisa mais delicada, por exemplo, qual que é a cor do brinco, aí se perdeu todo. Né? Mas nós temos que estar atentos e sensíveis a esses detalhes. É necessário. Quando que nós vamos estar atentos? Quando nós somos amigos. Quando nós estamos juntos. Quando nós conhecemos a necessidade um do outro. Aí sim. E aí certamente, do lado da esposa, a mesma coisa vai acontecer. Agora, para o lado da esposa, agora eu vou puxar para nós, né? O que as mulheres têm que fazer para agradar o homem? Gente, é muito fácil. Pensa. O que o homem mais precisa? Um sofá, uma cama, uma televisão e um prato cheio. Né? O homem, é muito simples agradar um homem, gente. A maioria das mulheres aqui ganhou o homem pela boca.
fez um pratinho no fim de semana que a mãe não fazia, caprichado, ele apaixonou, essa é a mulher que eu vou casar, né? Às vezes foi um empadão, um doce de leite, um bolinho de chuva, essas coisas. O homem, ele é ligado muito pelo que ele vê. Então, o que ele vê? A beleza da mulher. Ele olha para a mulher, você pode ver que o homem, ele anda quase que assim, ó. Os olhos. O homem é sensível ao olhar. Ele faz isso sem perceber. Eu sou muito detalhista. Às vezes, no trabalho, às vezes eu tenho que deslocar de um lado para o outro, e eu fico observando como que as pessoas se comportam, né? E eles fazem coisas como se fossem robôs, sem perceberem. Tomara que eu não cometa esses mesmos erros, né? Porque eu conheço desses erros. Mas as pessoas fazem. Às vezes um homem passa por uma mulher, nada de anormal nisso, né? Mas ele acabou de passar, o pescoço dele faz assim. Eu fico tentando entender o que ele pensa naquela hora. Não sei, porque era muito mais fácil ele olhar de frente e contemplar a beleza da pessoa, né? Porque a Bíblia fala que a beleza da pessoa está na alma, e a alma de uma pessoa se vê pela face, não é pelas costas. Mas é por causa do que o homem vê. Só que essa natureza desse homem é uma natureza caída. E eu vou falar um pouco mais para frente sobre isso, da natureza caída do homem. Então, nós temos que estar atento com aquilo que nós precisamos de ver realmente e estar focado nisso. Então, se o homem, ele se pega no olhar, para quem que ele deve olhar? Para a mulher dele. Chega em casa e dá uma olhada nela. Ué. Manda ela correr na frente e vira o pescoço. Né? Não deveria ser algo normal? Mas aí não faz. Aí chega em casa, está mal-humorado, já vira para um canto, não conversa, inverte os papéis, faz as coisas erradas. Então, quero dar aqui os conselhos para vocês. Pratiquem aquilo que é correto. Ser amigo um do outro. Chamar para sair, né? Eu costumo dizer que chamar o seu esposo ou sua esposa para sair não custa caro, gente. Não estou falando de sair para uma lanchonete, acabar com o dinheiro tudo do mês, deixar de pagar conta. Não estou falando nada disso, né? Até que de vez em quando deve fazer sim, né? Mas sair é sentar na praça, fazer um piquenique, escolhe um campo aí, leva lá uma toalha, joga no chão, leva umas frutinhas, se não tiver um mercadinho para comprar, pega umas pitangas, umas gabiroba, faz um negócio simples. Mas deixa eu dar uma notícia para vocês, essa mulher que está do seu lado, e esse homem que está do seu lado, foi Deus que deu. E você deve ser amigo, você deve aproveitar todos os momentos, desfrutar daquilo que Deus te deu de melhor. Vai para uma cachoeira, né? Você não pode ir para a praia, mas se puder, leva para a praia, sabe? Faz algo em favor desse relacionamento, seja amigo, pergunte o que ela quer, aí ela vai falar o que ela quer, aí você fala, agora não, mas eu vou te prometer que eu vou fazer isso um dia. E aí, a gente tem um problema de memória, viu? Os homens esquecem fácil, então você escreve e põe dentro do bolsinho da carteira. Eu estou adotando essa estratégia. Algumas coisas que eu tenho que fazer, eu já não tenho uma memória muito ativa, então eu já deixo anotado, para eu não esquecer, porque eu posso esquecer. Mas seja amigo. É necessário nós conhecermos o nosso parceiro. E o último tópico aqui dessa parte que eu falei, inicial aqui, que além de ser amigo, de promover o seu parceiro, você deve de ser amante. E aqui, eu quero apertar vocês mesmo. Porque a Bíblia fala que o homem, ele deve promover a sua esposa, a esposa deve promover o seu marido. E que um não pode defraudar o outro.
A mulher não tem poder sobre o seu corpo, mas sim o marido. E o marido não tem poder sobre o seu corpo, mas sim o marido. Se os dois não têm poder do seu corpo e todos os dois têm necessidade, por que nós não o fazemos? Por que nós deixamos de praticar se isso é uma ordem de Deus? A Bíblia fala que neste quesito de ser amante, nós só podemos nos isentar dessa responsabilidade se for por consentimento mútuo e por um pouquinho de tempo assim. E aí, Paulo ele ainda vai falar na sua carta, se não me falha a memória, aos Colossenses, depois eu vou falar aqui, que um pouco de tempo para que Satanás não vos tente, ou tente o seu parceiro. Então, quando essa citação é falada, e eu quero fazer menção disso, de ser amante, é porque nós devemos nutrir esse sentimento no nosso coração. O relacionamento a dois, ele tem que ser nutrido. Se você não nutrir o desejo por seu parceiro, certamente esse fogo vai acabar, morre. O sentimento de um para com o outro, ele tem que ser alimentado todo dia. O desejo vem se você pensa, se você busca aquilo. E a Bíblia fala que o teu corpo não pertence a você, mas pertence ao seu parceiro. Então, nós devemos ser amantes. Em Cântico dos Cânticos tem um texto lá que fala muito bem a respeito disso, capítulo 6, 13, que, deixa eu ver se eu consigo. Quando está se nutrindo um sentimento um para o outro ali, de um namorado com a namorada, aí o amado vai falar com ela o seguinte: volte, Sulamita, volte para que eu a contemple, ou em algumas versões está falando assim, para que nos contemplemos um ao outro. É uma relação de namoro, mas isso deve de ser algo que nós devemos nutrir na nossa vida o tempo inteiro. Pensar, lembrar, de vez em quando ligar para a esposa e falar: estou chegando aí de tarde, mas eu quero te namorar. Ou então marca com ela: vamos encontrar em tal lugar. Quando era namorado, marcava, né? Quem casado aí há mais de um ano já ligou para a esposa e falou: vamos encontrar em tal lugar? Faz um sinal com a mão. Quem já fez isso? Pastor Luiz Carlos está ensinando, olha lá, está puxando a nossa orelha lá, ó. Tipo assim, me espera na esquina de trás. Quando a gente é namorado, a gente faz essas loucuras, não faz, Antônio? Eu vou te falar a verdade, eu ficava torcendo para eu encontrar com a Dorinha depois do serviço, e às vezes eu dava umas incertas de esperar ela num horário impróprio, tipo hora do almoço, que ela estava correndo para ir para o almoço, mas eu queria ver ela, sabe, apaixonadinho mesmo, né? Aí agora que nós estamos casados, que temos tempo, a gente não faz isso, abre mão do melhor que nós temos, que agora está de papel passado, né? Casou, passou papel, está no nome. Pode fazer, ninguém vai te julgar, ninguém vai interpretar errado o que você está fazendo, né, Juan? Imagine, você encontrar com a sua esposa no meio da rua, dar um abraço, um beijo, quem vai te julgar? Quem vai falar o quê? Mas quando é namorado, que às vezes nem pode, porque o pai não permite, a gente faz, não é verdade? Eu estou falando das coisinhas pequenininhas. Então, nós devemos ser amantes. Por que vocês estão casados? Porque alguém dedicou amor. E por que esse relacionamento vai permanecer? Porque vocês têm que continuar dedicando amor, ou nutrindo este sentimento. Eu já estou encerrando, eu quero falar agora
de um texto de Tiago, que fala, quando no início aqui eu falei de tempos maus e tempos bons, eu falei que podem vir tempos bons e tempos maus. Mas olha o que Tiago vai falar no capítulo 1. Meus irmãos, considerem por motivo de grande alegria o fato de vocês passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a sua prova produz perseverança, e a perseverança deve de ter ação completa, e a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem que falte a vocês coisa alguma. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que Ele vai dar livremente, de boa vontade, e ser-lhe-á concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante a uma onda do mar que é levada e agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá alguma coisa do Senhor, pois tem a mente dividida e é instável em tudo o que faz. O irmão de condição humilde deve se orgulhar se quando estiver em elevada posição. O rico deve se orgulhar quando passa a viver numa condição humilde, porque o rico passará como uma flor do campo, pois o sol se levanta, traz o calor e seca a planta, cai então a flor e a sua beleza é destruída. Da mesma forma o rico murchará em meio aos seus afazeres. Versículo 12. Feliz é o homem que persevera na provação. Pergunte uma pessoa que está casado há 50 anos e que está completando a bodas de prata, bodas de ouro, de prata é 25, né? Se durante os 50 anos foram só dias bons. Claro que não. Houve dias maus, dias difíceis, dias de choro, dias de angústia, mas por que eles chegaram aos 50 anos? Por causa da perseverança. Perseverança é algo que deve existir na nossa vida, nós não devemos desistir, sempre vai existir um problema, e a Bíblia fala, se vocês passarem por dificuldades ou provações, o que nós devemos fazer? Nos alegrar, porque com a perseverança, ou com as dificuldades, a perseverança vai trazer sobre nós a esperança, e a esperança é algo que nós devemos nutrir ela, esperança de dias melhores. Dias melhores virão, nós temos que acreditar nisso. Nós não podemos olhar para uma dificuldade momentânea e passageira e achar que aquilo é o fim. Discussões vão acontecer, dias que as contas não vão fechar, vai acontecer, enfermidade, vai acontecer, vai, mas tudo isso é passageiro, certo de que isso vai mudar um dia e que as coisas vão melhorar. Então, não fique olhando para uma circunstância e por causa dela desista do seu relacionamento. A gente nunca vai aconselhar uma pessoa a se separar. Eu vejo muitos casais nos procurando, pastor, eu vou separar, eu não aguento mais. Aí eu falo com a pessoa, procurou a pessoa errada, porque nós vamos orar, nós vamos insistir, e só existe uma maneira, a morte, não tem outro jeito. Não desista do seu marido, não desista da sua esposa, creia, o momento é difícil, dias maus, mas vão vir dias bons. Vai chegar o dia bom, o dia da alegria, vai chegar, vai ter festa. A Bíblia fala que Jesus Cristo, quando percebeu que acabou o vinho, ou seja, acabou a alegria, o que ele fez? Vinho novo. Se você está aliançado, Jesus Cristo está no seu casamento, Ele vai transformar essa tristeza em alegria. Creia nisso, ore e saiba que Deus vai responder as suas orações. Amor e carinho, virtude e submissão. Está lá em Efésios capítulo 5, quando vai falar dos deveres de marido e esposa. Amor, carinho, deve de ser um dever do homem e da mulher. Todo dia nutrir esse sentimento. Até que a morte nos separe, que é o que o casal lá, da historinha que eu te falei, de Isaac e Rebeca. Até que a morte nos separe. E nós lemos no texto de Mateus capítulo 19. Muitas pessoas, elas pensam que a separação é uma opção.
Muitas pessoas pensam isso, e nós vivemos numa época em que relacionamentos são passageiros e descartáveis. Mas eu quero dizer para vocês uma coisa: um relacionamento não se rompe. Se você veio aqui hoje com um problema no seu relacionamento, se você tem uma dificuldade, eu quero te dar uma notícia. Deus tem compromisso com casamentos aliançados. Eu não quero aqui fazer uma pessoa que rompeu um relacionamento sofrer, mas eu quero dizer que você que está em um relacionamento hoje, se você entender esse propósito, Deus vai fazer com que o seu relacionamento dure e dure para sempre. Quando nós lemos esse texto aqui, muitas pessoas interpretam ele erroneamente. Capítulo 19 de Mateus, ele não é um capítulo para ser pregado, porque muitas pessoas entendem ele errado. Jesus Cristo vai falar que a carta de divórcio foi dada por causa da dureza do coração das pessoas. E aí ele vai falar assim: mas no início não foi assim. Como que era no início? Adão e Eva, não tinha amigo, não tinha ninguém, era só os dois, não tinha como separar. Imagina Adão falou: vou largar tudo. Não dava nem para devolver, gente, não tinha sogra. Não dava para devolver, porque ele falou: é osso do meu osso, é carne da minha carne. E o que Jesus está falando? Comeu a carne? Jesus está falando, como é que estava no início? Era homem e mulher, não dá para devolver. Os casal novo aí, tá ligado, né? Não dá para devolver, não. Comeu a carne, rói o osso. Adão falou agora, é carne da minha carne, osso do meu osso. E Jesus está falando assim, como é que era no princípio? Jesus não está querendo saber de carta de divórcio, gente. Jesus, na verdade, não é carta de divórcio, é carta de repúdio. Só fazer aqui uma ressalva, porque quando a gente vê carta de divórcio, opa, vou liberar logo e vou casar com uma outra, né? Tem gente que pensa assim, mas é repúdio. O que é repúdio? O homem dava uma carta de repúdio à mulher e ela tinha que ir embora. E essa mulher repudiada não podia casar mais. Então, era essa a lei que existia. Aí Jesus falou assim, mas isso é dureza de coração. Imagina você mandar sua mulher embora e lançar ela para a sorte. Não é cruel demais isso? Aí Jesus fala, não, isso é dureza de coração, não deve fazer assim. Aí ele vai falar, deixa eu ler lá, porque como é uma citação muito forte, algumas pessoas não compreendem. Vamos lá, Mateus 19. Aí Jesus vai falar o seguinte, versículo 9. Eu digo que todo aquele que... Moisés permitiu divorciar da sua mulher por causa da dureza do coração, mas não foi assim no princípio. Eu digo que todo aquele que divorciar da sua mulher, exceto por imoralidade sexual, e casar-se com outra, comete adultério. Agora vamos ler essa frase aqui para nós entendermos isso. Olha só, eu digo que aquele que divorciar da sua mulher, eu vou tirar essa vírgula aqui e eu vou continuar a frase para vocês entenderem. Vou ler novamente. Eu digo que todo aquele que divorciar da sua mulher e casar-se com outra mulher, estará cometendo adultério. Aí você vai falar assim, pastor, mas o senhor tirou um versículo, uma letrinha aqui. Jesus está falando assim, todo aquele que divorciar da sua mulher, a não ser por porneia, que é relação antes do casamento, e casar com outra, comete adultério. A ênfase não é na relação sexual ilícita. A ênfase é qualquer homem que largar a sua mulher e casar com outra. Porque o homem que pratica relação sexual ilícita, ele já perdeu o seu casamento. Ele já praticou o erro. Se ele adulterava, a Bíblia naquele tempo mandava matar. Então, ele já perdeu o casamento dele. Se a mulher adulterava, ela também está morta. Acabou. Então, não existe essa possibilidade de você pegar a sua esposa e, toma, eu estou livre. Aí você fala assim, é tão duro assim? Os discípulos chegou perto de Jesus, ô Jesus, se essa é a condição, é melhor não se casar. E aí na carta aos Coríntios, Paulo vai falar sobre isso. Se eu pudesse dar um conselho, era melhor não casar. Mas já que casou, cada um honre a sua esposa. E o casamento é bom, gente. Eu vou falar a verdade para vocês. Casamento é muito bom.
Eu digo por mim, não me arrependo. Tem os dias difíceis? Claro que tem. Para ter uma rosa bonita tem que ter espinho, não é verdade? Mas o casamento é bom. E quando Jesus está falando que não deve separar, ele está querendo mostrar uma essência. Olha só, pode se separar os corpos, não é verdade? Fica em pé o casal aqui, por favor, e vira para frente lá. É sério? Vou fazer uma separação aqui agora. Aqui, vem cá. Os dois são casados há quanto tempo? 5 anos, glória a Deus. Parece que tem menos. Jovens, né? Olha só. Os dois se tornaram uma só carne, corpo e alma. Porque eles não são mais 2, mas são 1. Então, agora, você decide a largar a sua esposa, você vai para lá. E aí separou os corpos. Mas quem separa a alma dos dois? Como separa a alma? Não tem como separar. Volta então, que vocês têm que ficar junto mesmo. Pode ir para lá. Muitas pessoas se separam de corpo, mas estão ligados na alma. A alma não consegue separar. Pastor, mas eu separei. E agora eu estou vivendo um segundo relacionamento, terceiro. Bom, isso é um caso para a gente tratar. Mas a partir de agora, para de pensar nisso. Acabou. Não dá para separar, porque quando você chegar lá em cima, vai acontecer igual aquela samaritana. Jesus chegou para aquela mulher e falou assim: cadê o seu marido? Aí ela falou assim: se ele é profeta, estou lascada. Que esse é o 5º homem. E aí ela pensou: se eu falar, ele não é nem meu, é da fulana de tal. E eu acredito que ela coçou a cabeça e falou assim: não vou falar não. Aí ela falou assim: não tem marido. Aí Jesus falou: disseste bem, tinha 5, nenhum era dela. Então, muitas vezes a gente não encara a Bíblia, ou não encara as responsabilidades do relacionamento. Sabe, eu estou encerrando o ano, e nós tivemos 12 cultos aqui, nós falamos de vários temas. Eu quero inculcar essa palavra no coração de vocês, sabe, porque a gente sabe que nas festas de fim de ano, início de ano, muitas pessoas começam a planejar coisas novas, e sabe que muitos casais se separam do fim para o início do ano. Eu vou começar uma vida nova, e aí quer trocar de mulher, quer trocar de marido, quer trocar de carro, quer trocar de casa. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, isso é sério. Nós vamos ter que prestar conta do que Deus confiou para a gente. E eu estou aqui pregando para vocês com grande amor e com temor. Não negligencie o que Deus colocou nas suas mãos. Quer uma mulher mais bonita, mais nova? Manda dar um check-up nela, manda dar uma geral nela. Investe. Mulher, se você quer um marido mais bonito, manda ele para um salão, ou então manda ele para o Pitangui lá, gasta uma grana com ele. Investe nele. Não troca não, porque não tem jeito não, nós vamos ter que prestar conta disso. Amém? Então quero incentivar vocês a ser amigos, amantes, serem cúmplices e desejar um ao outro de todo o coração e de toda a alma. Amém? Eu gostaria de poder falar muito mais, eu tinha mais coisas escritas aqui, mas eu não tenho tempo. Eu desejo de todo o coração encontrar com vocês no ano que vem, continuar falando sobre relacionamento, sobre casamento, sobre tudo o que Deus planejou para nós. Gostaria de poder ajudar vocês, a cuidar de vocês, naquilo que a gente tem buscado conhecimento. Então, nós temos o Casados para Sempre, nós estamos aqui toda primeira segunda-feira do mês, nas necessidades de vocês. Não lutem sozinho, nós estamos todos juntos aqui, nós queremos crescer e nos ajudar. Vamos crescer junto, não desista do seu relacionamento, não desista daquela pessoa que Deus confiou para você. Ame ela e faça um voto com ela. Eu vou viver todos os meus dias da sua vida, da minha vida com você. Não é assim, minha querida? Pode até não gostar, mas até que a morte nos separe, né? Amém?